Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Aqui, pastor Ilmar Sata Emery Keller Kaiser, falando ao vivo aqui da Europa, de Portugal, da cidade de Caldas da Rainha, onde estamos de férias, na casa dos nossa filha, genro e netos. Estamos aqui gravando esses estudos de Introdução Bíblica 2, nosso curso básico de teologia. A matéria é essa, livros históricos, estudamos 1 Samuel. Na aula passada fizemos uma retrospectiva sobre a genealogia de Samuel. Samuel era levita. Samuel, então, tinha suas funções dentro do tabernáculo. A gente encontra aqui no livro de 1 Samuel falando do templo, né? Que ali estava no pilar e tal. Pilar é a estaca, a coluna, né? Mas não tem templo nenhum armado aqui. Depois que o tabernáculo chegou na Terra Santa e Josué toma posse da terra, eles armaram o tabernáculo na cidade de Siló. Então, Siló era essa cidade, Josué 18:1, onde foi armada a tenda da congregação, que era o santo lugar, o santíssimo, o santo e o átrio. Então, é ali que ficou o tabernáculo nesse tempo aí, com o altar do holocausto, com a pia de bronze, com a mesa com os pães da proposta, com o candelabro de sete, com o altar do incenso, a arca e o propiciatório. E aí, então ficava em Siló. Siló, então, ficou a cidade assim como se fosse uma central religiosa, uma capital religiosa. Depois a gente encontra Mispa como a capital, dizemos assim, governamental, né? Foi lá que foi levantado Saul. Gilgal é aquela capital que é a primeira cidade da Terra Santa onde foi feita a circuncisão do povo, então tinha uma proeminência também. E Betel, que é onde foi o primeiro lugar que Abraão chegou na Terra Santa, fez o altar, depois Jacó teve aquela visão da escada. Então essas 4 cidades eram tipo como se fossem 4 capitais importantes naquela região de Canaã, para os judeus, que era Betel, Gilgal, depois nós temos Siló e Mispa. Mispa, no caso aí, eu creio que essa Mispa aí, quando diz que Samuel fazia o ciclo dele de juiz, rodando essas 4 cidades, um ciclo anual, ele passava por essas 4 cidades, eu creio que Mispa era do lado de lá do Jordão, não era a Mispa de cá. Havia 2 Mispas, uma Mispa do lado de cá do Jordão e uma Mispa do lado de lá, onde ficavam as tribos do lado de lá do Jordão, ficava a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés em cima em Bazão. Então era Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Como Samuel julgava o reino todo, as 12 tribos, então essa cidade de Mispa ficou do lado de lá. Então falaremos um pouco hoje sobre Eli. A gente encontra aqui dizendo que esse sacerdote aí era Eli. Antes de falar de Eli, vamos falar então da oração e o voto de Ana. Não, vamos falar depois. Vamos falar de Eli aqui agora. Quem era esse Eli? Primeira coisa, ele era o 15º juiz de Israel. Ele já morreu já bastante de idade, né? Reinou por mais ou menos 40 anos, julgou Israel 40 anos. Ele foi o 15º juiz. Ele era da linhagem também levítica, sacerdotal, porque ele era descendente de quem? De Arão, através de Itamar. Lembrando que Arão teve 4 filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O Nadab e Abiú pegaram fogo estranho, que não era fogo do holocausto para levar para o fogo, para o altar do incenso. Pegaram outro fogo, preguiça, não quiseram passar na bacia de bronze, lavar os pés e vir cá pegar fogo aqui, pegar as brasas com a tenaz, lavar os pés novamente para ir lá colocar. E aí riscaram a pedeneira na outra lá dentro, fizeram fogo que não era do altar do holocausto. Por isso foram mortos, fulminados por Deus. Aí ficou 2 meninos, Eleazar e Itamar. Como Eleazar era o mais velho, ficou no lugar de primogênito, dele veio o sumo sacerdote. Então, Eleazar morreu, pegou Finés, Abissu, Buqui, Uzias, Zeraías, Zeraías, Meraote, Azarias, Amarias, Aitube, Zadok. Vai embora. Essa era a linha sumo sacerdote. Era o primeiro que oficiava. E o irmão dele, Itamar, ficou com a parte anexa. As demais coisas, além de oferecer o sacrifício, de dirigir a nação, era competência do sumo sacerdote. Itamar, que era irmão dele, ficou com a parte acessória. Então, controlava as coisas sagradas, né? Ele era responsável pelo ministério de guardar os utensílios do tabernáculo, uma direção na hora de montar e desmontar. Ele, então, ficou no tempo de Davi, quando foi distribuir as casas paternas, Davi distribuiu os levitas, né? Em 24 turmas, cada turma oficiava no mês, numa semana. Então, ele ficou 8 turmas para Itamar e 16 turmas para Eleazar, que Eleazar teve muito mais descendência do que Itamar.
Então Eli é esse camarada aí. Não fala quem é o nome dele, a gente não encontra a genealogia de Eli, não sabemos fazer a conexão, mas sabemos que ele é da linhagem de Itamar. Ele fala que ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses meninos dele, a gente vai ver depois que eles extraviaram da linha dele, né? O Finéias teve 2 filhos, Aitube e Cabô. Inclusive no último dia que morreu o Finéias, quando a arca foi tomada, que ele morreu, esse menino nasceu. E daí o nome dele, Icavode. Icavode quer dizer, foi-se a glória, acabou a glória de Israel. E o Finéias também o Aitube tinha um menino chamado Aías. E Aías, então Aitube teve 2 filhos também, Aitube. Aimeleque e Aías. O Aías acompanhou Saul. Ele desceu e foi acompanhar Saul. O Aimeleque continuou em Nob, na cidade lá onde ficavam os filhos de Itamar, descendentes de Arão. A cidade de Nob, onde tinha lá, e foram mortos 85 sacerdotes, né? E o Aimeleque tinha um menino chamado Abiatar. Então, do Eli vem os comandantes que atuaram no tempo de Davi, né? Com Saul tinha o Aías, que era filho de Aitube, filho de Finéias, filho de Eli. Com o Abiatar, no dia que os sacerdotes foram mortos, Abiatar fugiu levando a estola, o colete sacerdotal, e foi juntar para Davi. E Davi falou, fica comigo, porque quem quer te matar, o pessoal do seu pai que matou todo mundo, quer te matar também. Abiatar, então, vai para governar com Davi. Ele acompanhou Davi durante o tempo todo, o tempo da perseguição de Saul. E depois, quando chega no tempo de Davi, a gente tem o sumo sacerdote, que é Zadok, né? É da linhagem de Eleazar. E tem o Abiatar, você tem os dois, você tem as 2 linhas. Assim como teve Eleazar e Itamar, no tempo de Davi você tem os 2. No tempo de Saul, a gente não tem menção de sumo sacerdote. A gente não acha a linhagem de Eleazar nos dias de Saul. Só acha a linhagem de Aías, que está com a história sacerdotal. E esse Aías é tio de Abiatar, que fugiu para Davi, depois que matou o pai dele, Aimeleque. Aimeleque, mais 84 foram mortos por Saul, através de Doeg, um soldado edomeu, não era judeu, né? Então, a matança de Nob, ela vai atingir diretamente a casa de Saul. A casa de quem? A casa de Itamar. A profecia que veio contra Eli era sobre isso, que nenhum velho ia ter no tempo de Eli. Todo mundo ia morrer novo. Realmente, a matança de Nob cumpriu a profecia dada através de Samuel e através de um profeta que passou para disciplinar, para corrigir Eli. Então, essa aula de hoje falamos sobre a linhagem de Itamar, sobre Eli. Quem era Eli? O 15º juiz, julgou 40 anos, era da linhagem de Itamar, Arão, Eleazar e Itamar. Eleazar é irmão de Arão, de Eleazar vem o sumo sacerdote, de Itamar vem os adjuntos, os assessores. Fica na paz, tchau, tchau.